rubro-negra, seja muito bem-vindo aqui no canal Deco SRN. Estamos aqui para fazer o pré-jogo de Flamengo e Fluminense, jogo deste sábado aí, às 19 horas da noite no Maracanã. Daremos também algumas notícias sobre o Maracanã, né, que o Flamengo junto com o Fluminense irão se responsabilizar, estarão à frente, né, do Maracanã durante 6 meses no mínimo, depois podendo ser renovado por mais 180 dias, mais 6 meses. Falaremos também sobre o CT, né, o que falta para ser liberado. Enfim, vamos aqui debater as notícias do mais querido do Brasil aqui no canal Deco SRN, tá? Gostaria de pedir para vocês, para quem ainda não conhece o canal, que se inscreva aqui no Deco SRN, que compartilhem essa live com os amigos e que deixem o like, tá, maroto? Que isso valoriza demais aqui o canal Deco SRN, que chegou à marca de 83.150 inscritos e rumo aos 100 mil aí, se Deus quiser, com a ajuda de vocês. Começaremos a falar sobre o Fla-Flu de amanhã, né? Daremos as prováveis escalações. Provável escalação do Flamengo todos conhecem, que é Diego Alves, o Pará, o Léo Duarte, o Rodrigo Caio e o René, né? Cuejá, William Arão, Everton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique, na frente Gabigol, né? Tá? O Arrascaeta continua no banco de reservas, né? Assim como o menino Bill, né? Que tem agradado muito ao técnico Abel Braga, né? Que até, pelo que eu soube hoje, deixará Vitor Gabriel fora dos relacionados, assim como Lincoln, né? Acreditamos que o Uribe vá para o banco de reservas, assim como o Bill e o Arrascaeta, as opções de frente para o ataque do Flamengo, caso haja a necessidade, né? Lembrando a vocês que o Flamengo joga pelo empate, né? Devido a ter uma melhor campanha do que o Fluminense. O Flamengo foi a melhor campanha do torneio até o momento e o Fluminense a quarta melhor campanha. Com isso o Flamengo joga pelo empate, né? Jogão das 19 horas. Até a última parcial que eu vi, haviam sido vendidos 20 mil ingressos, né? A torcida do Flamengo está meio chateada devido à péssima apresentação do Flamengo contra o Peñarol, né? Vão falar, mas o Flamengo só perdeu 2 jogos, mas perdeu, para mim, o mais importante do ano, que era contra o Peñarol, sendo que se o Flamengo tivesse ao menos empatado, uma vitória contra o São José já bastava para o Flamengo estar classificado no mínimo em segundo lugar. Agora, com essa derrota, né, para o Peñarol, né, que ninguém esperava, o Flamengo tem que no mínimo ganhar 1 ponto tanto em Quito ou em Montevidéu, tá? Vão ser 2 guerras, né, num bom sentido, né, principalmente lá em Montevidéu. Espero que o Flamengo já consiga o resultado em Quito. O Deco SRN estará em Quito para trazer tudo de melhor para vocês, assim como em Montevidéu, que será bem puxado, né, devido a tudo que ocorreu aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos para frente, vamos, se Deus quiser, trazer essa classificação. Em relação ao time do Fluminense, né, o provável time do Fluminense, com o Rodolfo, Gilberto, tá? O Matheus, né? O Matheus, que é o zagueiro que veio do Sport, né? O outro zagueiro do Fluminense é o Léo Santos, né? Desculpa aí. E o provável lateral esquerdo será o Ezequiel, né? No último jogo, o Caio Henrique foi o lateral esquerdo, mas com a lesão do Ayrton, o Caio Henrique deve ser colocado para jogar na volância, junto com o Bruno Silva, né? E mais à frente o Danielzinho, devido à expulsão do Ganso contra o Flamengo. O Ganso está suspenso, né? E o trio da frente do Fluminense deverá ser Luciano, Everaldo e Gonzalez, né? Speed Gonzalez, né? Então o Fluminense vem com 2 desfalques, o Ayrton e o Ganso, né? Provavelmente Ezequiel e Caio Henrique, né? E o Danielzinho, né? O Caio Henrique sendo colocado para volância e o Danielzinho na vaga do Ganso, né? Em relação ao Flamengo, cara, já estava na hora do Abel Braga testar alguma coisa diferente, né? A postura do Flamengo contra o Peñarol machucou muito a torcida do Flamengo, né? Isso
É uma coisa assim que até hoje eu tô bem triste. Vou amanhã ao Fla-Flu, né? Porque amo o Flamengo, mas quase me deu vontade de desistir, né? É um jogo importante, é um jogo decisivo, mas não mais decisivo que qualquer jogo da Libertadores, né? Que é o sonho da torcida do Flamengo desde 81. Então a galera tá machucada devido à baixa procura de ingressos também, por isso, né? O torcedor ficou meio desestimulado pelas teimosias do Abel, né? As trocas erradas do Abel durante o jogo, a torcida muito descontente com o Abel, e não será nada estranho caso o Flamengo perca essa classificação para o Fluminense, que o Abel não continue no Flamengo, né? Já está ocorrendo aí burburinhos, né, que caso até mesmo o Flamengo se classifique, o Abel não continue, porque a família dele estaria pressionando já ao treinador a descansar devido à operação que ele acabou de fazer, de arritmia, enfim. Família muito preocupada com essa pressão que o Abel Braga vem sofrendo no Flamengo, que é muito maior do que qualquer time do Brasil. Mas aí, cara, é por pura teimosia do treinador, né? Já estava para ontem já uma mudança, né, nesse time do Flamengo, com a escalação do Arrascaeta como titular. Aí vão falar, pô, Deco, o Arrascaeta não vem jogando bem já há muito tempo, mas é decisivo. Jogador decisivo não pode ficar fora do Flamengo. Assim como o Everton Ribeiro. Não conseguiu ser decisivo nesse último jogo, beleza, mas é decisivo em vários jogos, né? Um deles, por exemplo, contra o Grêmio, né, na Copa do Brasil do ano passado. É um jogador que você não pode dispensar. É a mesma coisa o Arrascaeta. E ao meu ver, volto a falar, a melhor formação é com o Everton Ribeiro centralizado, né? O Everton Ribeiro não é um jogador de velocidade. O Peñarol, anteontem no caso, viu bastante jogos do Flamengo. O Diego Lopes sabia muito bem como o Flamengo jogava, sabia muito bem que o Everton Ribeiro não é um jogador de velocidade, por mais que jogue do lado direito, né, aberto pelo lado direito, e fechou os corredores, né? Com isso o Bruno Henrique não jogou nada, assim como o Everton Ribeiro. Então tá na hora de dar uma mudada, tira o Arão, tira o Diego, entre os dois. Eu ainda prefiro que deixe o Diego para saída de bola, porque a gente mesmo acompanhando o jogo do Peñarol, que o Diego às vezes voltava mais do que o Arão para buscar jogo. O Arão jogava verdadeiramente como um meio campo, né? Então para isso, cara, troca o sistema de jogo, troca aquele sistema de 4-1-2-2-1 que o Flamengo deverá ir amanhã, né? Que já está manjado pelos times adversários. Os times adversários já sabem como marcar o Flamengo. Então, Abel, vê se acorda, cara. O teu que está na reta, e a torcida do Flamengo não aguenta mais ser motivo de chacota, tá? Então, ao meu ver, o Flamengo deveria mudar o sistema de jogo, que é esse 4-1-2-2-1, né, para um 4-2-3-1, ou quem sabe até um 4-1-4-1, né, que eu acho que caberia melhor com a Arrascaeta, Everton Ribeiro e Diego, junto com o Bruno Henrique. Seria um sistema com o Cuejá centralizado, Bruno Henrique do lado direito, Everton Ribeiro e Diego como os meias, e o Arrascaeta pelo lado esquerdo, né? Essa para mim seria uma boa formação, ou então jogando no 4-2-3-1 com o Cuejá junto com o Diego, mas o Diego um pouco mais à frente, fazendo essa saída de bola, né? Mas pelo visto o Abel não vai mudar, muito teimoso, né? Disse na entrevista coletiva dele que muitas das vezes o Arrascaeta continuará sem jogar no Flamengo, e a torcida não aguenta mais, e a pressão vai vir cada vez maior no treinador do Flamengo, né? E aí corre o risco dele perder o emprego, ou até mesmo do próprio pedir para sair devido à pressão da família para resguardar a sua saúde, né? Em relação ao time do Fluminense, o Flamengo tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa pilha de jogadores do Fluminense, como o Bruno Silva, como o Everaldo, como o Luciano, tá? Amanhã o Ayrton não estará, né? Assim como o Ganso, que eram dois jogadores que estavam muito pilhados, mas esses três jogadores que eu citei, Bruno Silva, o Everaldo e o Luciano, não podem entrar na pilha desses jogadores, tá? Tem que ter muita calma, mas a gente espera, né, que aquele Flamengo contra o Vasco, contra o Fluminense volte, né? O time que não seja um modo banana, que pressione o juiz na hora que precisar, porque com certeza o time do Fluminense irá pressionar o quadro de arbitragem, né, no caso. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado com isso, com essa pressão dos jogadores do Fluminense em cima da arbitragem, ok? Ainda não vi quem será o árbitro,
mas qualquer um deles que for, o time do Fluminense vai pressionar, como pressionou nesse último jogo aí, tá? Que o Flamengo ganhou de 2-1 com o gol do Everton Ribeiro no final. Então queremos que o Flamengo volte a ser aquele Flamengo que a gente viu contra o Fluminense, contra o Vasco, né? Com brio, disputando todas as bolas, não deixando o time adversário ganhar no grito. Enfim, é isso que a gente espera. E o futebol apresentado do Flamengo é aquele mesmo, né, que a gente já sabe, o Everton Ribeiro aberto pelo lado direito, né, às vezes trocando de posição ali no ataque com o Bruno Henrique, com o Gabigol, às vezes o Gabigol tá aberto. Enfim, cara, mas eu gostaria de ver o Arrascaeta junto com o Diego e com o Everton Ribeiro, coisa que a gente viu há pouco tempo, né, vimos só 5 minutos, se eu não estou enganado, daquele jogo contra a Cabo Friense que o Flamengo ganhou de 4-0. O Abel manteve 5 minutos o Arrascaeta junto com os dois jogadores e depois disso a gente não viu esse trio do Flamengo jogando, tá? Volto a falar em relação ao Diego Ribas. Não sou fã do Diego Ribas, acho o Diego Ribas muito bom jogador, mas longe de ser o líder que o Flamengo tanto precisa. O Flamengo precisa de um líder dentro de campo e no elenco do Flamengo não vejo esse líder, tá? O Flamengo terá que ver uma contratação boa, nem que seja um zagueiro, um segundo volante, que tem essa liderança dentro de campo, tá? O Diego Ribas não pode ser o cobrador oficial de faltas nem de pênalti, tá? Não pode ser o dono do time, até mesmo porque não é, ao meu ver, um jogador decisivo, né? Em 3 anos não consegui decidir nenhum título importante para o Flamengo, tá? Então para mim é um erro terem dado a braçadeira de capitão a ele, terem dado a moral para ele, para ser o cobrador oficial de faltas e de pênaltis, entendeu? Então não dá para entender, até mesmo porque eu acho que o Everton Ribeiro seria o melhor cobrador de pênalti do Flamengo, por exemplo. Cobrador de faltas, Arrascaeta sendo titular, Arrascaeta, o problema é que o Abel não coloca. Mas assim mesmo ainda vejo o Everton Ribeiro sendo um jogador mais decisivo do que o Diego Ribas, né? Então gostaria muito de vê-lo saindo daquele lado direito e indo mais para o meio. Então acredito que o sistema de jogo melhor para o Flamengo hoje seria esses dois que eu passei a vocês, o 4-2-3-1 ou um 4-1-4-1. Acredito que seja melhor até esse 4-1-4-1, com o Diego às vezes podendo recuar para fazer essa saída de bola, como o Everton Ribeiro também, alternando entre os dois. Isso é fácil do Flamengo se adequar, né? São jogadores inteligentes, muito bons de bola, né? E com certeza conseguirão jogar juntos, né? Conforme eu acabei de falar. Tá bom, nação? Então contamos com a nação amanhã, cara. Vamos comprar os ingressos. Queremos a Libertadores, mas ganhar do Fluminense também é muito bom. Ao Maracanã, o governador do Rio de Janeiro hoje deu uma entrevista, né? Quer dizer, um comunicado, né? Avisando que Flamengo e Fluminense serão os responsáveis pelo Maracanã, né? A partir de agora já, né? E durante 180 dias e depois podendo ser prorrogado por mais 180 dias, tá? Eu achei muito bacana. O Flamengo e Fluminense terão um custo mensal de 2.240.000, conforme o Paparazzo Rubro-Negro colocou hoje na live dele, né? E sendo rateado 50% para cada time, né? R$1.120.000 cada um pagará por mês, tá? Serão os custos do Maracanã, né? Então eu acho que o Flamengo conseguirá arrecadar bem mais hoje, né? Bem mais hoje. Soubemos agora também que, além disso, o Flamengo, o time mandante, terá que pagar R$90.000, né, de aluguel também do estádio. Ainda tem mais esse custozinho. Mas vamos esperar, galera. Eu acho só um erro, né? Saiu uma reportagem agora também no Diogo Dantas, né, no Vene Casagrande, lá no Extra, né, falando que com isso o Flamengo enterra qualquer possibilidade, né, de um estádio próprio, que ao meu ver é um erro, até mesmo porque não sabemos o que vai acontecer depois desses 180 dias, mais 180 dias, esses 360 dias, o que poderá ocorrer. Eu acho que o Flamengo deveria já estar pensando no estádio próprio. Falaram que o Flamengo não vai renovar, né, aquela preferência na compra do terreno aqui na Barra da Tijuca, que eu acho lamentável, tá? Discordo disso. Eu acho que o Flamengo, paralelamente, tomando conta do Maracanã durante esse um ano, não sabemos o que irá acontecer depois desse um ano, se será alguma coisa benéfica ou não para o Flamengo. Imagina se não for benéfico para o Flamengo. Aí perderemos mais um ano, teremos que correr atrás de um outro terreno, que aqui é quase inviável.
Enfim, eu acho que o Flamengo poderia andar paralelamente. Perfeito esse acordo agora do Maracanã, mas não é um acordo definitivo, que qualquer hora, né, daqui a um ano, pode tudo se mudar, né? Então, critico isso, não deveriam ter largado essa preferência, mas é o que eles já pensavam já desde antes de ganharem a eleição, e isso já era sabido de todos nós, né? Mas eu não gostei de saber que o Flamengo não dará continuidade a esse projeto do estádio próprio, até mesmo porque eu não confio, né, nesse esquema aí do Maracanã, porque depois de um ano tudo pode mudar, tá bom, nação? Então a notícia de hoje é essa: Flamengo e Fluminense são os responsáveis a partir de agora, durante 180 dias, depois renovável por mais 180 dias do Maracanã. A última questão a ser abordada é a liberação do Ninho do Urubu, que está muito próxima de se concretizar, né? Hoje, lá no Ninho, representantes da Secretaria de Urbanismo e também do Corpo de Bombeiros foram vistoriar o local, e o Flamengo acredita que até semana que vem consiga a liberação desses dois órgãos, tá? E com isso, o Flamengo parte para conseguir o habites e, consequentemente, né, conseguir o alvará para que o Ninho do Urubu volte a funcionar 100%. Tá bom, nação? Uma notícia importantíssima aí dado hoje pelos veículos de comunicação. Tá? Então, galera, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui no canal Deco SRN. Quem não conhecia, se inscreva aqui no canal Deco SRN. Deixem o like, compartilhem com os amigos esse vídeo aí, ok? Avisar para vocês que logo que acabar o Fla-Flu, farei um vídeo gravado, colocarei no canal, tá? Olhem que será muito bacana, né? Com as minhas análises, análise até os 20 minutos, né? Que tem aquela parada técnica, depois no final do primeiro tempo, depois na segunda parada técnica, né? 20 do segundo tempo, e depois no final do jogo, né? Darei todo o parecer do jogo, né? Aquela minha análise, a minha chegada também no Maracanã, farei um vídeo bem bacana. E no dia seguinte, né? No domingo, a gente fará aquele pós-jogo caprichado, né? Com as presenças de Pascoal Grisolha, Max Papinha. Falando no Max, se inscrevam lá no Domínio Rubro-Negro, tá? Do meu irmão, Max Papinha. Também se inscreva no Paparazzo Rubro-Negro, nosso brother, nosso grande irmão, sempre com a gente, né? Um cara que dá melhor qualidade. Tá bom, gente? Fiquem com Deus aí. Saudações rubro-negras. Tamo junto sempre, nação. Um abraço.